Querido Mestre Jesús, con alegría, Señor, estamos en esta noche para nuestro estudio de Evangelio. Y con humildad te pedimos, querido Maestro, que tu mano amiga, que tu amor fraterno, que tu cariño nos envuelva en este momento. Agradecemos, querido Señor, la oportunidad del estudio, la oportunidad de estar reunidos entre amigos, familia, para aprender un poco más sobre tus enseñanzas, sobre tu ejemplo, sobre nuestra verdadera vida, Señor, la vida espiritual. Te pedimos que en este momento podamos olvidar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, y podamos recibir las enseñanzas de hoy con el corazón abierto, con la mente tranquila, con la esperanza de poder asimilarlos bien y ponerlos en práctica en nuestro día a día, con cada pensamiento, palabra y acción, con el sentimiento, en el contacto con nuestros hermanos. Que podamos, Señor, vivir tu evangelio, que podamos ser a nuestro tour un ejemplo para todos nuestros hermanos. Agradecemos por nuestros queridos benefactores que con tanto amor y cariño nos ayudan, nos envuelven, nos protegen. Pedimos inspiración. Te pedimos, querido Maestro, que te quedes con nosotros, que tu paz esté siempre presente en nuestras vidas. Obrigada, Señor. Que así seja. Obrigada, Yuri. O tema de hoje, queixas, não. A Vânia pode ler a primeira parte, por favor? Sim. Motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência.
Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muito obrigada, Vânia. Queixas, não. A vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando, ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Imagina quanta atividade ser-nos-á possível desenvolver em 30 minutos. Despendendo semelhante cota de tempo, conseguimos facilmente reconfortar corações aflitos, estender apoio aos que sofrem mais do que nós, reerguer esperanças caídas e efetuar prestações de serviço, à afeição de viveiros de paz e luz. Por mais constrangedoras as circunstâncias que nos cerquem, nunca nos lamentemos. Ao contrário disso, apliquemo-nos, quanto se faça possível, à concretização do bem de todos. Nessa diretriz, entretanto, é indispensável se nos amplie a visão, compreender mais para servir melhor. Os motivos para a inquietação surgem frequentemente no cotidiano, mas se lhes penetramos o objetivo, saberemos acolhê-los de imediato por ensinos da vida em nosso favor. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. O obstáculo leciona confiança. A solidão fornece aulas de autoanálise. O fracasso administra experiência. Imperioso discernir, a fim de que nos reconheçamos na condição de alunos em todos os lances e dificuldades do caminho que nos foi apontado ao trânsito comum. Cada dia é uma fração de recursos que podemos empregar em aprendizado e melhoria por fora, para enriquecimento e sublimação por dentro de nós. Ante aqueles que já despertaram nas responsabilidades próprias, não existe ocasião para queixas. Todas as horas são instrumentos que favorecem a execução de tarefas que fomos induzidos ou claramente requisitados a realizar no campo do bem. Empenhemo-nos em lutar pela própria elevação. Ninguém será excluído. Quantos se afastam de semelhante imposição da existência, caem facilmente na reclamação ou na rebeldia, encontrando em si mesmos o infortúnio dos que param de agir e servir. Inexperientes ainda, acomodam-se com a ociosidade e com a sombra, esquecendo-se, porém, de que unicamente aqueles que dormem sobre colchões de rosas são os que sabem dramatizar a agressão dos espinhos. Emmanuel, de Chico Xavier, no livro Instrumentos do Tempo. Maravilha, obrigado. Obrigado a todos. Nós, nesse primeiro texto, né, nós temos nós voltamos a um tipo de reflexão que nós temos feito em alguns momentos e os espíritos insistem, né, conosco, nas mensagens, nos livros, sobre essa necessidade de olhar a vida com uma visão espiritual. Então, é impressionante como isso muda o aspecto das coisas, né? Nós achamos que não há diferença, mas, na verdade, quando nós olhamos, suponhamos que nós estejamos diante de um obstáculo, de um problema muito grave, né? E quando nós olhamos as coisas de um ponto de vista humano, material, é óbvio que há possibilidades de tentar algumas soluções para o problema. Mas nós temos que reconhecer no final que a nossa visão é sempre muito limitada, né? Nós olhamos para aquele problema com os limites de uma visão humana e, sobretudo, com os limites de uma visão materialista, né? Eu acredito que sou um corpo,
que meu tempo neste mundo está determinado por leis biológicas, que tudo vai terminar, e com esta visão limitada, eu não consigo entender o problema, eu não consigo entender por que estou vivendo aquele problema, eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu me sinto vítima de uma circunstância, eu me sinto alguém que foi esquecido, né, que simplesmente é vítima de uma loteria do azar. E quando nós olhamos com a visão espiritual, é como se nós subíssemos uma montanha e olhássemos para o mesmo problema. O problema é o mesmo, ele continua lá, ele existe, eu vou ter que passá-lo, mas ele fica muito pequenininho. Né? A dimensão dele muda, porque eu estou olhando com uma visão muito mais ampla. Então, eu posso ver que depois do problema existe um mundo que continua, existe uma pessoa que vai aprender, né? Como Emmanuel nos diz na lição seguinte. Eu posso ver que aquele problema tem uma finalidade na minha vida, que ele não é uma desgraça, que ele não é uma punição, que ele é um aprendizado necessário que eu preciso fazer. Eu consigo entender que o problema é muitas vezes um sinal da vida de que eu estou vivendo de um modo errado, de que minha vida está caminhando por critérios errados, que eu estou olhando e tendo uma perspectiva de mim mesmo, da vida e das coisas, que não é a melhor. Então, essa visão espiritual, e sobretudo essa visão espiritual que a doutrina espírita nos dá, né, nos mostrando que nós não somos criaturas que chegamos aqui ontem, que nós já estamos vivendo há muitos séculos, há muitos milênios, que nós temos uma carga muito grande de vida já vivida, e que nós temos um futuro que vai muito além, né, das lajes do cemitério, né? Nós somos almas eternas. E é em função dessa eternidade que nós temos que viver. Então, olhando assim, a vida começa a ganhar uma dimensão diferente, porque os problemas estão lá, eles não deixaram de existir. Mas a forma como eu olho para eles faz toda a diferença. Né? Porque aquilo que para mim, antes, com uma visão materialista ou material da vida, tinha um tamanho de um elefante, agora tem o tamanho de uma formiga, porque eu começo a ver que não, né, não é tanto assim, se eu olho do modo correto. E é óbvio que olhar um problema de mais alto me permite encontrar soluções e saídas que eu não estava vendo. Né? Então, eu acho que não é sem razão, né, que Allan Kardec insiste conosco em vários momentos nas mensagens do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre essa necessidade de olhar a vida de um ponto de vista mais alto, que isso pode fazer uma imensa diferença para a forma como a gente enfrenta, né, as nossas lutas nesse mundo. Então, isto dito, abro a palavra, né, para que a gente tenha mais participações. Ninguém estudou a lição de casa hoje. Oi, Yuri. Boa noite. Eu reflexionei muito no segundo texto, né, que está relacionado com o primeiro, nessa responsabilidade. Eu tenho um amigo que eu respeito muito, que ele me disse um dia, não se queixe, né? Cargue a sua cruz. Então, isso me fez reflexionar muito sobre essa responsabilidade nossa, não? Saber que tudo o que acontece em nossa vida, que todas as situações, as circunstâncias, as coisas difíceis, né? Que nadie colhe, que todo mundo colhe exatamente o que planta, não? Então, todas essas
situações difíceis são aquele que, de algum modo, são nossa responsabilidade, não? São parte desse passado, dessas vidas que você fala que são tem muitas vidas. Então, eu acho que temos que compreender que a queixa nunca resolveu nada, né? Que nunca nadie resolveu os problemas com lamentos ou reclamações. As queixas somente complicam, não ajudam, não tem essa... não simplificam e não auxiliam a ninguém, não? Então, eu estava lendo um texto do Emmanuel, que também ele fala de queixa. Ele diz que a queixa é um vício, é um vício imperceptível que distrai as pessoas bem intencionadas a executar o dever justo. Então, sendo um vício, eu acho que a gente tem que sempre observar qualquer de nossas inclinações a essas queixas, a esses lamentos, como devemos observar muito isso que a gente faz, não? E eu não sei por que a gente sempre se lamenta por as dificuldades. Muitas vezes sabemos o que fazer, mas nos concentramos no problema, nos concentramos nessas situações difíceis. Então, perdemos o tempo, não? Perdemos o tempo e eu não sei, a queixa, eu acho que antes eu fazia muita queixa de tudo. Tenho mal aqui, tenho mal lá, mas isso nada adianta, não? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Palavra aberta. Oi, Paula. Oi, gente, boa noite. Eu acho que a doutrina espírita traz 3 tópicos muito importantes. O primeiro, a gente aprende que a responsabilidade que a gente é responsável pelas consequências das nossas ações. Então, somos responsáveis por tudo o que vem até nós. Segundo, a gente tem a oportunidade de recomeçar para um aprendizado, para reparar erros, para evoluirmos. Terceiro, se você conhece esses 2 princípios da sua responsabilidade e da oportunidade de um recomeço, de um novo aprendizado, você vai queixar do quê? Se você está tendo todas as oportunidades na sua mão de reparo, de reestruturar uma vida nova, de caminhar para uma evolução espiritual. Só que, ao mesmo tempo, a gente entra num duelo, né, da nossa reforma íntima. Então, diante da nossa pouca evolução moral, a gente não consegue fazer um balanço do que o nosso orgulho, do nosso ego não aceita, que sai do nosso controle, ou nos torna vítimas de alguma coisa. Então, a gente fica se perguntando por que foi assim, por que foi de outro jeito, ou por que eu não posso controlar tal coisa, por que sempre é comigo que acontece, né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira, dos 2 primeiros tópicos que eu falei, da responsabilidade e do recomeço, e entender que isso faz parte da nossa evolução e da nossa reforma íntima. Então, esses degraus de queixas, de problemas que a gente tem, na verdade, a gente vai subindo a partir do momento que você controla os seus ânimos de egoísmo, de orgulho, de se tornar vítima dos outros, do mundo, e entende que tudo isso faz parte do processo da sua evolução. Você está aqui para isso, né? Se a gente não precisasse passar por todos os momentos difíceis, e tem gente que tem momentos muito mais difíceis, tem outras pessoas que têm momentos menos difíceis, e tem pessoas que fabricam momentos, vamos dizer assim. O que não é tão fundamental para um pode ser para o outro, porque cada um reage de um jeito.
Então, como que a gente pode administrar isso dentro da nossa vida, né? E entender que quanto menos vibração a gente tiver, quanto mais poder de reclamação a gente vai estar caminhando para o fundo do buraco e não tentando sair dele, porque a gente acaba também atraindo outras situações que às vezes nem faziam parte do contexto. Então, eu acho que se a gente parar, nós que temos essa oportunidade de estudar, se a gente parar e pensar um pouquinho antes de acontecer todas as reclamações, a gente vai achar um fundamento, mesmo que não tenha um porquê exato, mas tem um fundamento para as situações que acontecem conosco, né? Ótimo, obrigado, Paula. A Débora ou Marcos? Achei bem legal a questão da perspectiva, né, que a gente tem, que é um pouco, fazendo só um paralelo, um pouco que nem quando se analisa e estuda história, né, aquela coisa que quando você está inserido no meio dos acontecimentos, é muito difícil ver com clareza, ou ver, como você diz, possíveis soluções de como evitar certas coisas. E eu acho que é um pouco isso, a gente, quando está em uma vida apenas, é muito fácil não ter a noção do todo, do maior, e de ter essa perspectiva de falar, poxa, peraí, o que está acontecendo aqui são oportunidades de aprendizado, são coisas onde eu posso ganhar, e é muito, muito fácil cair na espiral do vitimismo. Eu acho que eu já fiz muito isso, assim, de, putz, por que acontece isso? Quantas vezes, assim, com o tempo, aos pouquinhos você começa a pensar assim, não, tem esse problema hoje, eu sei que eu vou resolver e vão vir outros amanhã, assim, chega um momento que você começa a ter mais tranquilidade, mas volta e meia, assim, você tem que, às vezes a Débora fala, não, calma, vai resolver, tipo, é um exercício diário mesmo de enxergar que tudo isso, na verdade, é uma oportunidade e não os problemas são entraves, são só coisas das quais nós temos que tentar olhar com outro olhar. Então, eu acho que o que você falou foi muito legal, e que fala do texto também, essa questão da perspectiva, de quando você está vendo de uma forma mais global e a distância, né? Quando você está elevado, talvez você vê a solução dos problemas de forma mais fácil. Então, eu acho que isso foi bem interessante, e bem interessante do texto também, explicando que né, a gente é um grão de areia na infinitude da vida, nossa vida atual é muito limitada, então eu achei bem, bem legal isso. Obrigado, Marcos. Achei muito interessante isso que o Marcos disse, né, sobre a gente quando está no meio da turbulência, a gente não vê lá fora, né, a gente só vê a turbulência em volta de nós, né, a gente só vê o que está acontecendo. E aí a gente parte para queixas, né, a gente reclama e se pergunta por que conosco, por que comigo, por que estou passando por isso, a gente lamenta, né, e adianta de que ficarmos no meio da turbulência? No Evangelho, existem muitos imperativos, né? Jesus, ele falava, levanta-te, pegue a tua cruz e siga-me. Então, é um imperativo, levante-se, né? Tome a tua cruz e venha, saia da turbulência, venha para fora, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, se a gente está no meio da turbulência, mas se a gente não faz nada para sair do meio dela, a gente não vai encontrar saída. Então, existe o amparo divino para nos ajudar a passar pelos problemas. Mas se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não se levantar e caminhar para sair fora do problema, o problema vai continuar. Então, existe, né, nas queixas, um problema muito sério, porque quando a gente se limita a ficar se queixando dos problemas, mas não fazer nada para sair deles, os problemas não vão se resolver por si só. Nós precisamos fazer o movimento de saída, né, da compreensão, por que nós estamos passando pelo problema,
Quando a gente tem a visão espírita da vida, e a gente começa a compreender que nós não estamos passando pelos problemas à toa, existe um aprendizado a se fazer. Então, com essa compreensão, a gente passa a agir de forma diferente. Então, é o movimento da saída, né? Levanta-te e anda, caminha para fora, foco siga o foco, né? Que é a melhora, né? Que é a transformação pessoal. Então, existe todo um trabalho a ser feito, e a queixa é a última das coisas que a gente tem que fazer. Sabe, às vezes é muito complicado estar no meio de um problema, às vezes a gente não vê saída, mas se a gente sentar e ficar esperando cair do céu, não vai acontecer, né? O problema vai continuar. É como um aluno numa prova, né? Se ele não se prepara para sair e para fazer aquela prova, ele vai tirar 0. Não vai cair do céu no momento da prova. Então, existe todo um trabalho a ser feito antes dos momentos difíceis, que é o que a gente, às vezes, através do estudo, né, o cultivo da oração, nós vamos nos preparando para enfrentar os problemas. E quando eles aparecem, nós vamos ter recursos para sair deles. Mas quando os problemas aparecem e a gente não tem recursos, a gente não pode sentar e lamentar, tem que trabalhar e caminhar para fora dele, né? Agindo, orando, buscando ajuda, né? Existe ajuda do mundo espiritual, existe ajuda do mundo da espiritualidade, e Jesus sempre nos disse, eu nunca vos deixarei órfãos, ele está conosco, e se nós estendemos as mãos e pedimos que ele nos ajude, não vai nos faltar recursos de auxílio, e nós vamos sair, né? Mas é fundamental que a gente haja, é fundamental a nossa ação, para sair do problema, e para aprender com o problema, porque existe uma lição em cada problema que a gente tem que enfrentar, existe um aprendizado. Então, e é esse o objetivo, né? Os problemas estão aí porque a gente aprenda com eles, senão eles não existiriam. Se não existisse o aprendizado, não existiria razão para sofrer e para ter problema. Então, queixas, não, né? Aprendizado, sim. Atitude firme, sim. Né? Então, é isso que o Espiritismo nos ensina, né? A termos bom ânimo, né? Como Jesus também dizia, tendes bom ânimo. Vocês vão ter problemas, mas tendes bom ânimo, né? Avance para fora, trabalhe, haja no amor, né? Ajude alguém. Então, quando a gente caminha agindo, né? Fazendo algo de bom, nós vamos sair da turbulência e o aprendizado vai se fazer. Perfeito, obrigado. Obrigado, Giovana. João Paulo, você tinha levantado a mão? Ô César, eu acho que vou tentar acrescentar alguma coisa na linha do raciocínio da Giovana. A gente já usou esse modelo analógico aqui. Às vezes, quando a gente sintetiza no modelo analógico, a gente consegue estabelecer algumas âncoras, né, para a gente enxergar alguns problemas. É aquele modelo da escola, de novo, né? Você vê que todo mundo, toda criança, vai na escola, sabe que precisa, mas ninguém, assim, vai sorrindo, né? Chega segunda-feira, tem que ir, né? Então, a vida é a escola, o Espiritismo ajuda a gente a enxergar isso, né? E a gente não, embora exista os recreios, ninguém vive o recreio. O recreio é o intervalo, é um descanso, né? Mas a razão é a escola, né? E a Terra, né? A nossa vida, nossas encarnações, poderia ser comparada a um internato, né? Em que ali tudo é provido, né? A comida, as necessidades básicas, e nós temos ali, né? Alunos mais velhos, alunos mais novos, alunos mais velhos ensinando os mais novos, os professores, o grande mestre, diretor da escola, mas nós temos que dar conta dessa escola, nós temos que cuidar dessa escola. O aluno que não aprende a lição, que é mal educado, que faz coisa errada, tem castigos, né? Mas a lição, o aprendizado da lição é sempre turbulento, é sempre difícil, né? Exige esforço,
exige dedicação, né? E não adianta reclamar. Esse é o processo natural. Nós temos que passar por isso, né? Reclamar é igual aquela criança, né? A maioria de nós aqui temos filho, né? Tem um problema, fica reclamando, você tem que fazer ele ver. A gente já consegue enxergar isso para as crianças. Filho, não adianta reclamar. Melhor você tranquilizar, vai, bebe uma água, senta aqui, vamos dar conta dessa lição, desse problema, desse aprendizado, né? Não tem jeito. É isso aí. Maravilha, obrigado, João. Oi, Val. Oi, estão ouvindo? Não estava conseguindo abrir meu microfone. Boa noite. Então, eu estava ouvindo vocês falarem, achei bem interessante essa questão da perspectiva, né, que o Marcos falou e que várias pessoas falaram. E eu estava lembrando da história de Jó, porque Jó, ele passou por um período muito, né, de dificuldade. Vocês lembram da história dele? A gente fala da paciência de Jó, e sofreu um monte. Mas teve um momento, embora ele fosse um homem muito fiel e muito justo, ele se lamentou. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele falou: eu preferia não ter nascido, porque para que nascer se é só para sofrer? E no final desse livro, que é um dos meus preferidos, Deus responde. E ele não diz por que ele sofre, ele não explica porque que ele não, né? Ele não, na verdade, não responde nada do que Jó perguntou, mas ele diz: aonde que você estava quando eu estava fazendo o mundo? Então ele dá para Jó essa perspectiva, né? A parte do meu olhar, aonde que você estava, você, Jó, tão pequenininho, quando eu estava construindo o mundo, quando eu estava fazendo os seres que eu amo, né? Ele faz todo um discurso para dizer: eu criei cada ser para ser feliz, criei você para ser feliz, e você estava onde quando eu estava fazendo tudo isso? Porque Jó vai recriminar achando que Deus tinha onde que ele estava quando ele estava sofrendo, né? Onde é que está Deus enquanto a gente sofre? E ele diz: aonde que você estava enquanto eu estava fazendo tudo que eu fiz para você, né? Para você ter todo esse aprendizado. Então, o quanto que a Bíblia tem muitas histórias de lamentações, e eu acredito que faz parte do nosso crescimento esse período de lamentação, e é isso que nos dá esse... É como se fosse a gota d'água, sabe? Às vezes você vão acontecendo as coisas, e de repente acontece uma coisa que você fala: não, agora não dá mais, não tá legal, não tô gostando, né? E aí você começa aquela lamentação: por que que tá acontecendo? Mas às vezes é isso que nos faz, que nos faz pensar e conseguir sair da situação. Às vezes é aquilo que diz: poxa, não tá legal, tem alguma coisa errada. E então eu acho que a lamentação ela faz parte da nossa vida, mas a gente precisa transformá-la num período, num instante, num período de reflexão, de olhar para essa lamentação, para essas queixas, e dizer: do que eu estou me queixando mesmo? Né? De dar de colocar em relação com aquilo, com toda a vida eterna que a gente tem. Por que mesmo que eu estou me queixando? Comparando a todas as bênçãos que eu recebi, qual é realmente o tamanho dessa queixa? E com as nossas lamentações, mas também com a lamentação do outro, porque eu acho que é muito mais fácil a gente dizer, porque, né, não adianta reclamar para o outro. Eu acho que às vezes a lamentação do outro incomoda muito mais do que as nossas próprias. Mas eu acredito que faz parte, que a gente precisa aprender a usar esse momento como um alerta, porque se eu estou me queixando, o que está errado? E como que eu faço, como a Giovana falou, como que eu faço para sair disso? Não sei se ficou claro. Certo, obrigado, Val. Emmanuel, assim como outros benfeitores, né, a gente teria que ler cada frase e refletir nas frases, porque uma característica dos espíritos superiores é que eles condensam muita coisa em pouca informação, assim, né? Em pouco escrito, poucas palavras, eles condensam muita coisa, né? Então, ele diz, por exemplo: nessa diretriz, entretanto, é indispensável se nos amplia a visão, né? Compreender mais para servir melhor. Então, ele insiste na questão da perspectiva, né? Os motivos para inquietação surgem frequentemente no cotidiano, né?
ele fala. Mas se nós penetramos o objetivo desses tormentos, né, as coisas ficam mais fáceis, né? Aí ele vai dizer, a desarmonia sugere a necessidade de entendimento. Então, existe esse lamento, né, que tem um aspecto psicológico que a Val falou, que é uma coisa, né? E existe esse lamento, que é o lamento fruto da incompreensão, que é o lamento fruto de você se sentir injustiçado pela vida, e até chega a ser até engraçado, né? Porque pessoas que dizem não acreditar em Deus, o primeiro que eles culpam quando estão sofrendo é Deus, né? Aí você fala, mas você não acreditava em Deus até ontem, agora ele é culpado do teu problema, né? Então, porque lá no fundinho, né, a gente sabe que a vida tem dono, né? A gente sabe que a vida tem quem manda. E eu insisto nessa questão da visão, porque ela faz toda a diferença, né? Vamos dar um exemplo. Eu estou angustiado, ou eu estou em depressão, ou seja lá qual for o problema. Se eu tenho uma visão restrita da vida, eu vou me ver como uma máquina que está com mau funcionamento, né? Eu vou a um médico, por exemplo, e vai falar, o seu cérebro não está funcionando bem, ou você está com um problema, é um carro com problema mecânico. E aí eu vou passar, né, porque eu não tenho a perspectiva correta do problema, da situação, eu vou passar de médico em médico, eu vou trocar remédio a cada 3 meses, e vou continuar com o problema. Né? Então, o que o Espiritismo nos diz? Um problema dessa dimensão, sim, vá ao médico, consulte, faça os exames, né? E quase sempre vai estar tudo certo. Então, significa que o problema não está na dimensão física, está na dimensão da alma. E aí que você tem que se perguntar, né? O que é que eu tenho que aprender que eu não aprendi? Que estrada eu tenho que percorrer que eu não estou percorrendo? Porque a depressão, a tristeza, a angústia, né, são todos sinais de que alguma coisa não está errada, não está certa no nosso percurso, alguma coisa está errada no nosso caminho. Né? Então, a gente tem, são sinais que a vida está dando, e é por isso que Emmanuel diz, não é uma catástrofe, é aprendizado. Para nos dizer, olha, alguma coisa você precisa aprender que não foi aprendido. Por exemplo, eu posso estar empenhado em ganhar dinheiro. Então, eu estou com uma perspectiva muito materialista, ou eu estou numa briga de família por causa de herança, ou eu estou revoltado porque alguém da minha família está com problema de saúde, né? E a vida está me dizendo, tem algo para aprender, tem algo para aprender. Você precisa mudar seu caminho. Né? E é inevitável. Né? Eu lembro uma amiga nossa que esteve aqui hoje, inclusive, há algum tempo atrás, ela nos disse, né? Eu e meu marido chegamos ao Canadá, nós focamos muito, né, em ganhar dinheiro, e ele queria fazer o doutorado dele, né, estudo, e comprar casa, e num certo momento, né, ela falou, nós estávamos profundamente angustiados, profundamente perdidos, porque sim, é normal, né, você muda de país, nós passamos por isso, né, a gente deveria até escrever, né, para todo mundo, escrever um livro com um caderno de orientação, né, a depressão dos 3 anos, a angústia do 5º ano, e seja lá o que for, né, o sofrimento da busca de emprego, e são todos fatores angustiantes. Mas quando você tem alimento espiritual, né, porque a gente se afasta de Deus, não adianta Deus estar presente e eu não abrir a porta para Ele. Ele está esperando do lado de fora, mas eu não abro. Deus nunca nos deixa ao abandono. Mas eu vou para o psiquiatra e não faço uma prece. Então,
Vá para o psiquiatra, mas faça uma prece. Procure o médico para a saúde da sua mãe que está com problema, ou do filho que está com problema. Né? Tem que, né? Normal. Mas procure Deus também. Então, como é que eu mudo de perspectiva? Primeiro, eu tenho que me reconhecer como um ser espiritual. Segundo, eu tenho que desenvolver técnicas de sentido espiritual. E a prece é uma dessas técnicas. A leitura de livros de conteúdo espiritual é outro meio de fazer a minha mente funcionar numa dimensão maior. Se eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo todo dia, minha mente não vai funcionar como a mente de um materialista. Né? Eu vou dizer, sim, eu tenho um corpo, mas eu tenho uma alma, eu sou uma alma. E para o corpo eu preciso de comida, remédio, abrigo, mas e para a minha alma? Eu preciso de Deus. Né? Preciso de amparo, preciso de oração. Então as pessoas muitas vezes vêm e nós falamos, vamos orar, venha estudar, né? Participe do Evangelho. Mas, demora um pouco para a pessoa perceber que não vai acontecer nada mágico, porque a mágica já está acontecendo quando você começa a mudar a sua perspectiva. E você não sobe uma montanha de um pulo. Né? Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a orar, a gente está subindo a montanha. E o problema vai ficando menor. Né? Então, a vida é cheia de problemas, Emmanuel vai nos dizer, né? Todos os dias nós temos contratempos, sofrimentos, dificuldades, mas se nós mudarmos a nossa perspectiva, isso tudo passa a ser recursos de crescimento. Né? Às vezes, é graças a um problema que nós temos que a nossa vida não foi para o abismo. É graças a um problema que nós temos que eu passei a reconsiderar as coisas e encontrei novos caminhos. Então, se nós não sentíssemos dor, nós queimaríamos a mão todo dia, né, perto do fogo. Mas a gente tem sensibilidade, a gente sabe que aquilo queima, aquilo faz mal. Então, às vezes, a vida nos machuca, porque há muito para aprender, mas quando nós olhamos da perspectiva espírita, fica tudo muito diferente, né? Como o João falou, é uma escola, eu estou aqui para aprender. E é um aprendizado, às vezes, difícil. Não é fácil. Né? Mas eu insisto, como nós somos craques, né? Em sofrer por teimosia. Como nós somos craques em sofrer por teimosia. Né? Por vaidade, por orgulho. Né? Às vezes basta, né, dobrar os joelhos e falar, Senhor, me ajude, me mostre um caminho. Né? Qual é a direção que eu tenho que seguir? Não está dando certo, isso aqui que eu não estou vendo. Né? E nesse ato de humildade eu já estou fazendo uma prece. E aí aparece uma pessoa, aparece um amigo, aparece um livro, né? E a vida começa a me mostrar que sim, dá para respirar, dá para continuar, dá para encontrar saídas. Né? Não tem, né? Às vezes, como, né, alguns amigos falaram aqui, no meio do tormento, da tempestade, a gente não vê, a gente acha que não tem solução. Né? E se nós acharmos isso em algum momento, esse é o momento de dizer, Senhor, né, se eu tiver que sossobrar aqui, né, se eu tiver que afundar aqui no meio dessa tempestade, então o Senhor me sustente, me dê força para passar também por isso. E é aí que muitas vezes a gente vê a mão estendida, né? Então, não existe isto de problema insolúvel, não existe isso de, né, e as pessoas dizem aí no mundo, né, nós temos problema para tudo, só para a morte que não tem solução. Até para a morte tem solução, né, quando você é espírita, porque a morte é uma passagem de um plano para outro e a vida continua, o aprendizado continua. Né? Por que ela teria que
Por que que ela teria que ter solução se ela não é um problema? É simplesmente um fato da vida, né? Então, é confiar um pouco, mudar a perspectiva e, como disse a Giovana, se movimentar. Eu já dei esse exemplo aqui e acho que ele é bem pertinente, né? Daqueles homens do deserto que, no meio da tempestade de areia, param, né? Eles param porque não dá para continuar andando. Tem problema que é muito difícil, você tem que parar. Deitam, né? Não dá para ficar em pé. Tem problema que é muito difícil, o vento está muito forte, né? A areia está muito forte. Mas eles vão sendo cobertos pela areia, né? E aí, para que eles não fiquem soterrados, eles vão se mexendo devagarzinho, né? Tira a areia que cobriu, passa por cima da que está do lado. E aí vai indo. No final da tempestade, você está vivo e sobreviveu, né? Não morreu sufocado. Então, há momentos na vida em que a gente tem, né, que simplesmente se acalmar, esperar e confiar que vai passar a tempestade, né? Aos poucos passa. Mas vamos lá, temos ainda alguns minutinhos. Ele fala no primeiro texto, né, a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. Então, é nessa certeza que a gente busca forças, na certeza de que os problemas são temporários e que a gente, trabalhando para sair deles, a gente tem um futuro mais tranquilo, né? Porque com a perspectiva de que a vida é eterna e de que nós estamos em aprendizado, em crescimento, em transformação. Então, isso nos sustenta, nos encoraja e ter essa certeza nos dá forças, porque se a gente mantém, né, se a gente tem, como Paulo de Tarso dizia, eu tenho o meu objetivo e eu prossigo para esse objetivo. Eu tenho um alvo e o alvo é o meu crescimento, é Jesus. E eu prossigo para o alvo. Então, Paulo de Tarso, ele trabalhou a vida toda com esse objetivo, né? Com esse alvo. E no fim da vida dele, ele disse, né? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, mais problemas do que Paulo de Tarso teve na vida dele, né? E ele nunca desistiu, ele sempre enfrentou tudo que precisou enfrentar, e Jesus esteve o tempo todo do lado dele. Jesus nunca aliviou a vida dele, ele enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar, e em cada problema que ele enfrentou, ele aprendeu, ele se tornou mais forte, e ele continuou, e ele continuou até o fim da vida, né? Aquele exemplo, né, eu acho lindo quando eu imagino o momento em que Simão Pedro sai do barco e caminha sobre as águas até Jesus, e quando ele tira os olhos do mestre, ele afunda, né? Então ele estava enfrentando ali, mas quem que estava dando forças para ele, para superar tudo aquilo? Era o Cristo. Então, e quando Simão Pedro tira os olhos do Cristo, ele afunda. Então, se a gente tem momentos difíceis, quem é que nos sustenta? Quem é que nos mantém em pé? A quem que a gente busca? É o Cristo. Cristo, ele nunca vai falhar conosco, ele vai estar sempre conosco. Então, se a gente aprende a buscar nele as forças que nós precisamos, a gente sai de qualquer problema. A gente aprende a ver os problemas com outros olhos, e esse o nosso maior problema, né? A nossa maior dificuldade é ver o sofrimento com os olhos, né, espirituais. E se a gente aprende isso, os problemas ficam pequenos, porque a gente tem a certeza de que no futuro nós vamos ter mais luz na nossa vida, no nosso coração. Então, tem problemas que as pessoas enfrentam que são muito sérios, mas o problema é de derrubar mesmo, de tirar todas as forças. Mas se a gente aprende, né, a enfrentar com força, com esperança, não perdendo a fé, jamais perder a fé, né? A gente sai do problema mais fortes, a gente sai do problema com cicatrizes, muitas vezes, mas mais fortes,
né? E com mais luz, o coração mais leve, porque o aprendizado foi feito. Então, jamais perder a fé, jamais perder a confiança e acreditar sempre que Jesus está conosco e os benfeitores estão conosco. E se a gente estende as mãos, ajuda nunca falta, nunca vai faltar. Perfeito. Yuri? Estava pensando quando você falava de essa amplidade da visão, não? Eu estava pensando nessa amplidade mais além do eu, do nosso sofrimento, ver a volta da gente, que as pessoas que estão em volta de nós, e como tem muitas pessoas que sofrem muito mais que nós mesmos, não? Que têm enfermidades, cegos, paralíticos, muitas pessoas que realmente sofrem, não? Então, eu li um texto que a pessoa dizia assim, você tem pés, você tem mãos, você tem a palavra fácil, você alimenta, mesmo que pouco, você tem tudo o que você precisa, a luz da felicidade já reside em vós, não? Então, antes de queixarmos, olhar à volta de nós e ver como há muito mais sofrimento, então, a esse momento podemos analisar nós mesmos, nossas preocupações ou nossas dificuldades, e vemos que são muito poucas. Quando igual disse que a queixa comparado com as bênçãos, temos muito mais bênçãos. Então, se olhamos para nós, aí podemos agradecer a Deus, porque é muito pouco comparado com muita gente que está à nossa volta. Então, isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Com certeza, né? É impressionante como, às vezes, por causa da angústia, né? Por exemplo, eu tenho uma casa, mas a gente sempre se coloca numa situação, né? Eu não sei se eu terei a casa amanhã. Mas você tem hoje. Nós temos hoje a casa. Nós não agradecemos hoje pela casa que nós temos. Eu tenho um corpo saudável hoje, mas porque eu posso não tê-lo amanhã, eu já começo a sofrer e eu esqueço de agradecer que hoje eu tenho um corpo saudável. Hoje, meus filhos estão saudáveis. Mas porque eu tenho medo que amanhã não estejam, eu esqueço de agradecer. Então, a gente passa a vida em função das nossas angústias, dos nossos medos, né? E nunca nesse espírito de gratidão, de quem diz, Senhor, hoje, né? Eu recebi tantas bênçãos, eu agradeço por elas. Então, não é só uma questão de não se queixar, é uma questão de ser grato, né? E muitas vezes nós temos essa tendência de se fechar no nosso problema, no nosso mundo, no nosso sofrimento, nos medos do amanhã, né? E as bênçãos do hoje nós ignoramos, né? Aquela pessoa que nós amamos, amanhã pode não estar mais conosco. Então, hoje é o dia de agradecer, hoje é o dia, né, de olhar para a pessoa e dizer, ela está aqui, está presente, né? Obrigado, Senhor. Então, a vida vai mudando, né? A nossa perspectiva vai mudando. Não é que os problemas não vão continuar, ou vão parar amanhã cedo porque eu comecei a estudar o Espiritismo, não é isso, né? Mas a minha perspectiva muda completamente. Aquilo que para uma pessoa que não tem essa visão é um tormento sem fim, muitas vezes para nós é uma bênção, uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de mudança, né? Mas como é que eu posso entender isso? Bom, primeiro eu tenho que entender que eu sou um espírito eterno e que tudo que está me acontecendo aqui, Deus não fez nada para mim que não visasse essa eternidade. Mas eu olho para mim mesmo e eu me imagino com 70, 90 anos de vida, 100, e acho que é isso, né? Então eu preciso adaptar a minha percepção, né? A percepção de meu pai, ou como João disse, né? Dos professores que estão na escola. Né, eu não vejo tudo, mas eu tenho que confiar naquele professor que está diante de mim, que está dizendo, olha, o que você está aprendendo aqui no 3º ano vai ser útil no 4º, e no 5º, e para toda a tua vida, né?
Então, o que eu estou aprendendo aqui agora, eu estou olhando com o meu olhar limitado e vendo aqui agora, mas Deus está me colocando aqui, vendo tudo que eu já fui e tudo que eu vou ser. Então, a gente tem que fazer um exercício de confiança no Pai. Né? Como é que alguém me criaria? Só basta a gente, né? Quem tem filho aqui pode responder isso. Como é que alguém me criaria com o intuito de me fazer sofrer? Se eu, que sou humano, um miserável ser humano, não sou capaz de fazer uma coisa desse tipo, né? Como é que um ser que cria galáxias, universos, estrelas, vai me criar para me fazer sofrer? Então, é óbvio que o sofrimento não tem causa divina. O sofrimento tem causa na nossa limitação, no nosso aprendizado. Então, mudar a perspectiva é importante, porque senão a gente fica se lamentando, como o Marcos disse, se vitimando, né, achando que a vida está sendo injusta conosco. Sim, há problemas, né? Ninguém está dizendo que não há, mas os problemas, por que os há? Por que eles estão aqui? Por que eles existem na nossa vida? Então, isso vai mudando a nossa noção das coisas, né? Lembro de ter lido hoje na internet, né? Fiquei até curioso, porque imagino, né? Onde estamos indo, né? Como humanidade. Uma mãe que publicou agora um livro aqui no Quebec, como é que chama? Basicamente, é o arrependimento de ser mãe. Então, ela diz, eu não me arrependo de ter tido meu filho, eu o amo muito, é a coisa, assim, começa já aí a contradição, né? Mas, sim, se eu tivesse que recomeçar, eu não o teria, porque dá muito trabalho. Então, assim, você vê o que é ter uma perspectiva da vida e ter outra. Né? A gente, nesse momento, compreende porque tem gente se suicidando. Se você tem uma perspectiva de que a tua vida, os 5, 7, 10 anos que você teve de trabalho com uma criança, foi uma perda do teu tempo de prazer e de conforto e de vida boa, bom, isso mostra que, né, a pessoa não entendeu nada. Não entendeu nada, né? A perspectiva é puramente materialista. Então, é claro que o mundo no qual nós estamos vivendo está caminhando para um abismo do materialismo, né? Do hedonismo, o prazer a qualquer custo. E isso é grave, porque tem consequências. Não dá para imaginar que uma visão de vida e de mundo não implique em consequências. Implica. Então, é muito sério, porque essa abrangência de vista que a doutrina espírita nos dá não existe por aí. Não existe, eu não conheço. Então, eu entendo porque eu estou aqui, eu entendo o propósito da vida, eu entendo o significado do sofrimento. Nós espíritas não passamos a gostar do sofrimento, nós sofremos como todo mundo e não gostamos de sofrer. Mas eu entendo o propósito do sofrimento. Eu entendo que eu não sou vítima de nada. Eu entendo que existe uma dinâmica de aprendizagem que está sendo feita. E a vida não vai ficar mais fácil. Eu é que tenho que ficar mais forte. As leis não vão mudar. Eu posso brigar com as leis divinas se eu quiser, mas elas não vão mudar. Eu tenho que aprender a viver com as leis divinas e inseri-las na minha vida. E aí eu vou ser feliz.
né? Então, você está lutando contra a correnteza da vida e quer ganhar. Não vai ganhar. Né? Toda a nossa sociedade, com a visão materialista que tem, podem, todos os artistas de Hollywood, né, falar que o cristianismo é uma besteira, que Jesus, né, não tem importância nenhuma. Todas as atrizes mais lindas e os galãs mais lindos de Hollywood podem falar isso. Todos os políticos. Não muda nada. Né? O que muda é para nós. Nós vamos sofrer. Né? Porque eu estou diante do Cristo. Ele me diz, meu filho, eu tenho um remédio aqui, você está sofrendo. Eu digo, não. Né? Como dizem aqui no Quebec, né? Ah, não quero saber de seita. Tá bom, meu irmão. Sofra à vontade, né? A liberdade é nossa, a gente pode usá-la como quiser. Né? Então, assim, você acha que Deus nos deixaria sem remédio? Como assim? O remédio existe. Mas eu preciso ver se eu estou indo buscar o remédio, se eu quero o remédio, e se eu não estou correndo dele. Né? Então, você vê pessoas, multidões caminhando, né, todo dia nesse mundo de Deus, em sofrimento, e o Senhor ali, esperando a porta abrir. Eu te ajudo, eu posso te ajudar, eu tenho um remédio aqui. Né? Então, é triste a nossa condição de ignorância. Né? Não falo isso dos outros, não, falo, né, de mim mesmo e de todos nós. É triste quanto nós precisamos sofrer até que nós dobremos o joelho. Né? E Jesus não quer submissão, ele quer simplesmente amor. Né? Eu reconheço tua grandeza, Senhor, eu reconheço quem é o mestre. Agora, por que eu acho estranho uma criança ir na escola e se rebelar contra o professor? A gente vai achar estúpido, né? Assim, querido, ele é o professor, é ele que sabe. Não, mas eu não quero que ele me ensine. Não, mas é ele que sabe. Você sabe matemática? Não, não sei. Então, é ele. Você sabe biologia? Por que você está revoltado contra o professor de biologia? Você sabe ser feliz? Não. Quem que te ensina a ser feliz? Então, nós somos craques em sermos infelizes, né? Mas o remédio existe. As coisas podem ser bem mais simples do que a gente imagina. E é impressionante como algumas pessoas, né, às vezes chegam na doutrina espírita e alguns acreditam, né, têm a fé e a coragem de acreditar, e outros não. E aí aqueles que acreditam, daí algum tempo, né, alguns meses, falam, poxa vida, né, não era complicado. Né? E aí a gente fala, lembra que eu te falei lá no começo que não era complicado? Né? Era só uma questão de ajuste. Né? Desde que você olhe as coisas do jeito certo, você encontra a solução. Às vezes a gente está tentando colocar o quadrado, né, no redondo, não encaixa. Mas eu preciso ver que é quadrado, eu preciso entender que é redondo, que cada um tem o seu lugar. Então, é essa a beleza do Espiritismo, né? Ele nos faz ver, entender, e a partir daí eu começo a encaixar as coisas. Então, é um pouquinho de paciência, mas é muito bonito de ver, né? A gente vê e tem a felicidade de ver, né, aqueles que persistiram e que nos falam depois, né? E às vezes até vem nos agradecer, a gente fala, não, mas eu me agradecer do quê? Não sou eu só te mostrei o que existe aqui, mas eu não sou o dono disso, né? Ninguém aqui é a doutrina, é Allan Kardec, e ele não quer, né? Não quer nada demais, quer que você seja feliz, só isso. Então, assim, é triste quando você vê quantas vezes a gente sofre por teimar, né? Porque o que nós estamos propondo aqui, e não vou mais falar mais do que isso, vou finalizando por aqui, né? O nosso tempo está se esgotando, mas a gente precisa confiar
que todo sofrimento que nos traga até aqui, o objetivo não é resolver o sofrimento. A pessoa que perseverar um pouquinho vai entender. A hora que eu vou me explicar. Você veio aqui com um problema com o filho, está com um problema com o filho. Né? Aí você aprende como resolver o problema com o filho e às vezes não aprende. A questão é que o problema com o filho está implícito nele toda uma mudança de visão da tua vida. O problema com o filho é só a ponta do iceberg para te dizer alguma coisa não está bem, alguma coisa precisa ser mudada. Aí a pessoa começa a estudar e começa a perceber, opa, eu preciso mudar isso, opa, eu preciso mudar aquilo, não, isso não está certo. Nossa, não tinha visto isso. E aí tem uma série de arranjos que vai se fazendo na nossa vida. E aí o problema com o filho fica desse tamaninho, porque a gente fala, não era tão grave assim. Né? Era simples. Mas, se a gente tiver aquela visão de supermercado ou de médico, né, materialista, eu venho aqui, me dá a solução para esse probleminha e eu vou embora. Né? Às vezes a gente até consegue ajudar a pessoa a solucionar aquele probleminha e ela vai embora. Mas o problema que a trouxe aqui queria que ela mudasse um monte de coisa na vida dela, para que ela nunca mais tenha problemas. Né? Ou que nunca mais tenha problemas que venham da ignorância que levou àquele problema. Então, o que eu estou falando talvez pareça complicado, mas vamos colocar num exemplo simples. Eu vou ao médico, digo qual é o meu problema. Eu estou com um problema porque eu tenho um mau hábito qualquer, de higiene, por exemplo. Vamos pegar aí, nós temos dentistas aqui. Eu vou lá no dentista, né, eu estou com um problema, ele diz, ele me dá um remédio. Ele fala, você faz bochecho com isso aqui todo dia. Mas ele não me fala o que eu preciso aprender para não ter mais problema. Então, o que eu estou falando é isso. Né? Uma coisa é vir você buscar um remedinho para um problema e ir embora. Né? Outra é aprender a nunca mais ter problema. Né? Então, mais uma dentista. A Érica também é dentista, Adriana. E a Luciana também. Então, temos várias. Né? Então, o exemplo é bastante apropriado, me parece. Né? Não adianta, eu vou lá no médico, sei lá, consultar o Dr. João Paulo. Né? Ele me dá um remédio, mas não me fala, olha, não faça mais tal coisa, porque é isso que está causando o problema. Então, o que é o espiritismo? É o dentista que nos diz, é o médico que nos diz o que fazer. Não só para resolver este problema de agora, mas para me dar uma vida muito diferente. Porque eu vou passar a entender as coisas. Então, é isto. Né? Eu insisto muito nisto, porque infelizmente, tem muito centro espírita, e mesmo igrejas, né, católicas, evangélicas, que estão vendendo soluções, mas que são sempre soluções temporárias, né, limitadas. E o que nós propomos aqui, o que a doutrina espírita propõe, o que Allan Kardec sonhava para nós, é essa compreensão profunda, que tire da nossa vida aquilo que é fruto da ignorância. Nós sofremos muito por causa da nossa ignorância espiritual. Então, é confiar, é estudar, é prosseguir, né? E saber que o Senhor nos auxilia se nós formos sinceros. Então, leiamos, né? Estudemos, procuremos a oração, né? Procuremos auxílio, né? O passe. Né? Nós temos, né? A moça que veio aqui em casa hoje, né? Veio a família para tomar passe.
Às vezes nós visitamos pessoas que nos pedem, né, estão precisando de ajuda, então nós temos um grupo, né, de amigos que trabalham com passe, aplicação de energia, e para brasileiros, né, a gente não tem problema de oferecer. Aqui, para os quebecois, eles nos perguntam sempre quanto custa, né, não custa nada, e aí eles ficam com medo e não pedem, né, porque não custa nada, tudo tem que custar alguma coisa, né, a gente tem que pagar tudo, né, ninguém pode nos amar e querer nos ajudar sem algumas moedas em troco, né? A gente entende, não é crítica, né? É simplesmente a realidade daqui. Aos poucos todo mundo vai entendendo. Mas é isto. Acho que o nosso tempo explodiu, eu falei demais. Mas acho que insisti sobre um ponto que é fundamental e gostaria que isso ficasse muito claro. Não procuremos soluções para um probleminha. Procuremos uma mudança profunda da nossa visão de vida que nos leve a ter uma vida leve. Simples assim. Porque tem um monte de problema que é fruto da nossa ignorância das coisas de Deus, das coisas espirituais. Muito bom, meus amigos. Nosso tempo está finalizado. Agradecemos a presença de todos, o carinho de todos e convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós olhamos, Senhor, na vossa direção. Como Simão Pedro, como um ser humano comum, nós acreditamos que certos problemas são tão difíceis que seria como alguém nos convidar a caminhar sobre a água. E naquele dia, o Senhor se aproxima da barca, caminhando sobre as águas. O vento sopra forte. Os discípulos não podem te ver. Apenas um vulto. E Simão grita, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E ele ouve em resposta, vem, Simão. E ele, num ato de fé único na história da humanidade, deixa a barca, olha para ti e faz o impossível para os homens. Mas por um instante, o humano se apresenta e ele perde o teu olhar, Senhor. Mas no instinto que nos é próprio, grita, salva-me, Senhor. E sente tuas mãos, respondendo ao apelo de suas mãos erguidas. Então, Senhor, quando estivermos diante daquilo que parece impossível para as nossas forças, nós olhamos na tua direção e nós pedimos, como Simão Pedro, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Mas não deixe que meus olhos se percam dos teus.
Abençoa nossas vidas, Senhor. Dá-nos coragem, fé. Dá-nos força para a luta. Sustenta nossas almas. Quanto tempo perdemos, Senhor, longe de Ti, quando é tão simples estarmos contigo. Quanto tempo caminhamos, Senhor, pelas estradas batidas pelo vento, pelo frio, pela dor, quando é tão simples estarmos abrigados juntos de Ti. Abençoa-nos, Senhor, para que nossos olhos se abram, para que nossos corações Te acolham, para que nossas vidas pequeninas possam ser vividas com alegria. Estamos diante de uma vida imensa, milhares de seres nos contemplam e alguns olham aflitos, esperando, torcendo. Coragem, irmãos, coragem, irmãos. Persistam um pouco mais. Logo mais há abrigo, remédio. Confia ainda um pouco. Fortaleça, Senhor, nossa fé. Dá força para que caminhemos. Dá-nos, sobretudo, Senhor, a alegria de Te acolher nos nossos corações. Que Teu amor nos envolva, ilumine nossos lares, envolva nestes momentos nossos familiares queridos, sobretudo aqueles que atravessam momentos de dor, de sofrimento, que possam sentir a Tua mão sobre eles. Abranda, Senhor, as dores deste mundo. Nós pedimos que nos abençoe nesta semana que se inicia. Que Teu amor e Tua luz nos guiem. Dá-nos serenidade e discernimento, confiança, e guarda-nos, Senhor, junto de Ti, para que não temamos mais a noite, o frio, os lobos que uivam. Junto de Ti, nós estamos protegidos. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe, hoje e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, Senhor.